Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal RapBuild. E hoje vamos falar de um assunto que eu adoro: plantas. Bem, eu adoro todos os tipos de plantas, mas especialmente cactos e suculentas. Por, por, por. Eu adoro todos os tipos de plantas, especialmente cactos e outras suculentas, e isso por conta da capacidade delas de formar mudas. Basta um pouco de galho ou folha para que você tenha, depois de 2, 3 semanas, a formação de raízes e, depois de alguns meses, a formação de um novo ser inteiro. Então, como elas fazem isso? Será que animais conseguem? Será que existe muda de ser humano? É sobre isso que o vídeo vai falar hoje. Bem, a primeira coisa que nós devemos pensar é sobre o que é uma muda. Muda é um jeito das plantas se reproduzirem de maneira rápida e menos custosa energeticamente. Elas fazem isso de maneira a não precisar de flores e a partir de galhos, folhas e caules. Mas nem tudo são flores nesse tipo de processo. Essa reprodução é um tipo especial chamado de reprodução assexuada, e ela dá origem principalmente a indivíduos que são geneticamente idênticos à planta original. Dessa forma, num cenário de pragas ou doenças, uma população formada por clones pode ser atingida da mesma maneira, levando todos os indivíduos à morte. Vários fatores são responsáveis por esse tipo de reprodução nas plantas, mas aqui nesse vídeo eu vou destacar principalmente 2 fatores. O primeiro é a existência de estruturas no topo da planta e também na base dos galhos, chamadas gemas. Nessas gemas estão células que darão origem a qualquer outro tipo de célula da planta. Basicamente, é como se essas gemas fossem formadas por células-tronco. Bem, só que essas células não podem agir sozinhas. Na verdade, elas devem ser estimuladas por um conjunto enorme de hormônios, aqui chamados de fito-hormônios porque são justamente originados em plantas. Essas células que estão na gema, uma vez estimuladas por certa quantidade de hormônios, vão se multiplicar num processo chamado mitose, podem sofrer crescimento e também vão ser diferenciadas em todos e quaisquer tipos de células vegetais. Dessa forma, a existência de certa quantidade de células indiferenciadas que podem dar origem a outros tecidos e a existência de hormônios que podem estimular essas células é que dão a capacidade de formar mudas para as plantas. Bem, mas e o porquê que animais não conseguem fazer isso? Na verdade, há sim animais que conseguem fazer mudas, como é o caso de esponjas do mar e também de corais. Esses animais são capazes de formar estruturas parecidas com mudas, mas aqui chamadas de brotos. Esses brotos podem dar origem a novos indivíduos, ou então podem formar ramificações no indivíduo principal. Esses brotos são, na verdade, mini-clones que podem dar origem a novos indivíduos. Além desses animais, outros animais podem ser destacados pelo seu alto poder de regeneração, a partir do mesmo processo de mitose. Aqui podemos falar das estrelas do mar ou ainda das planárias, que são vermes achatados. Bem, esses animais podem ser fatiados e picotados em um número limitado de pedaços, e cada um desses pedaços podem dar origem a outros indivíduos completos. E entre os vertebrados, será que tem algum animal capaz de formar muda? Nenhum animal vertebrado consegue fazer mudas, mas com o mesmo processo de mitose
nós podemos fazer, por exemplo, cicatrização ou ainda o crescimento do corpo. E em alguns casos de animais vertebrados, podemos fazer a regeneração. Esse é o caso de salamandras. Eles têm a incrível capacidade de reconstruir membros perdidos. Isso acontece porque eles são capazes de formar células-tronco a partir de células de ossos, músculos, nervos e também de pele. Uma vez que essas células-tronco são formadas, elas darão origem às células que formarão um novo membro. Isso acontece num período de mais ou menos 45 dias. Ficaram curiosos para saber mais sobre células-tronco ou como as salamandras se regeneram? Deixa aqui nos comentários e a gente pode fazer um vídeo especial sobre esses assuntos. Bem, falando em regeneração, você deve ter se lembrado de alguns personagens de quadrinhos. Aqui eu posso falar, por exemplo, do Homem-Lagarto, o inimigo mortal do Homem-Aranha. Esse personagem, originalmente, é um doutor em genética que fez a inserção de alguns genes de lagartos no próprio corpo, dando-lhe a capacidade de fazer a regeneração. Porém, a ideia está certa, só que nós vimos que o animal está errado. Possivelmente, o nome mais acertado para esse personagem seria Homem-Salamandra, não é verdade? Mas isso quer dizer que lagartos não conseguem se regenerar? Ao contrário das salamandras, que regeneram partes de cérebro, coração, membros e cauda, os lagartos só podem regenerar uma única vez a sua cauda. Isso porque a regeneração é incompleta, sendo somente a expansão de cartilagem, músculos e vasos sanguíneos do membro que foi amputado. Sendo assim, o membro que regenerou, ele é diferente do original, ao contrário do que acontece, por exemplo, nas salamandras, onde o membro que foi originado a partir da regeneração é idêntico ao original. Além disso, no caso dos lagartos, nervos e parte da medula espinhal nunca mais voltam. E nos humanos, existe regeneração? Bem, em humanos, a regeneração está restrita somente ao fígado. Esse órgão ele sofre um processo que é bem parecido com o que acontece na cauda dos lagartos. Sendo assim, a regeneração não é total e só pode acontecer uma única vez. Dessa forma, uma pessoa que possivelmente será doadora de fígado tem parte do seu fígado extraído e doado para outra pessoa, e ela só pode fazer isso uma única vez. Ao longo dos milhões de anos de evolução nos grupos animais, esses sofreram processos que levaram a uma maior complexidade. Por exemplo, se compararmos poríferos e seres humanos, nós temos muito mais células, estruturas, órgãos e também tecidos que nos formam em comparação ao que é visto em esponjas do mar. Dessa forma, nós perdemos algumas capacidades que esses indivíduos menos complexos possuem. Uma delas é a capacidade de brotar e se regenerar. Sendo assim, nós, seres humanos, temos a capacidade de regenerar o nosso fígado de maneira limitada, mas muda realmente não conseguimos fazer assim como as plantas fazem. Porém, o mesmo processo que dá a capacidade das plantas de formarem mudas em indivíduos novos nos capacita a fazer cicatrizes, a crescer e, em certo modo, regenerar o nosso fígado. Mas será que algum dia seremos capazes de fazer mudas de seres humanos? Bem, se essa é uma pergunta que veio à sua cabeça, continue ligado aqui no RapBio, que mais para frente faremos vídeos sobre isso. Esse vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dele, e se isso for o caso, por favor, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe isso com seus colegas e amigos.
nos ajude a fazer com que esse canal e essa comunidade chamada HappyBill cresça. Eu me despeço por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!